Pai, fala uma grande verdade contra o Senhor. Quem pode impedir, ó Pai, o teu agir? Quem tentará, Pai, contra os teus braços fortes, vindo, Senhor Deus, em nosso favor? Pai, assim como está escrito na tua palavra, em Isaías 14, 27, porque o Senhor dos exércitos determinou, quem o invalidará? E a sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar? Pai, no nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor, Pai. Sabemos que o Senhor é poderoso, tem todo o controle nas tuas mãos. Pai, ninguém pode te impedir, porque se assim o Senhor determinar, Pai, ninguém pode invalidar. Pai, no nome de Jesus, eu venho lhe pedir, Senhor, que o Senhor venha nos ajudar, Pai, através dessa live, Senhor, a entender, Senhor, a importância da intercessão. Porque quando intercedemos, nós estamos nos achegando diante do Senhor. E o Senhor tem todo o poder para poder mudar toda e qualquer circunstância, Pai. Então, no nome do Senhor Jesus Cristo, nos ajuda nesta noite. Ajuda com a igreja, ajuda, Senhor Deus, os teus filhos, Pai. Para que a igreja, Senhor Deus, venha se posicionar como uma igreja que intercede, Pai. Pois se o Senhor, Deus, liberar uma palavra para as nossas vidas, uma palavra de vitória, ninguém vai poder, Deus, invalidar, ninguém vai poder impedi-la, que ela se manifeste nos nossos dias, Pai. E nesta hora, Senhor, eu lhe peço, nos dê um espírito de revelação, meu Pai, de revelação de tudo aquilo que o Senhor quer, que nós, Senhor Deus, venhamos, Senhor Deus, entender, venhamos, meu Pai, nos posicionar, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo da verdade. Nos ajuda em toda a verdade que precisamos aprender nesta noite. Amém. Nos ajuda a estarmos alinhados com o propósito do reino, Pai. Nos dê, Senhor Deus, um entendimento, Pai. E que a partir desta live venha se levantar guardas, sentinelas de oração sobre os muros, de dia e de noite. Amém. Nós iremos viver essa realidade, Pai. Que venha o Senhor, Deus, fluir com liberdade neste lugar, nesta noite, através da internet. O Senhor, Pai, assim como o Senhor está presente aqui conosco, o Senhor também está presente no lar. Pai, que a boa medida do conhecimento venha nos alcançar a nossa vida, através dessa ferramenta, Senhor, através dessa estratégia que o Senhor deu para as suas filhas, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Eu oro e já te agradeço. Amém. 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 Aleluia. Amém. Então vamos lá, né? A pastora Vânia me fez um convite e diante do convite eu entendi uma grande verdade. Eu entendi uma verdade que o que o Senhor Ele quer é que a gente retorne aos tempos bíblicos, porque o Senhor Ele quer então mobilizar a igreja dele para que a igreja se mova na intercessão, para que a igreja não olhe as circunstâncias ao seu redor e ela não venha simplesmente cruzar os braços e achar que nada pode ser feito, quando nós acabamos de louvar de que quem tentará contra os braços fortes do Senhor. E se uma palavra foi liberada, ninguém pode invalidar. Então nós temos aqui no Evangelho o Senhor Jesus Cristo falando que Ele edificaria a sua igreja. E essa igreja somos nós, edificados pelo Senhor Jesus Cristo para podermos interceder. E a igreja hoje, ela ter um exército organizado de intercessores. Homens, mulheres, jovens, crianças que vão chegar diante do Senhor, que vão pleitear a causa de alguém, e vão olhar a circunstância e vai falar assim: eu não aceito porque não é isso que o Senhor quer, então eu vou orar, eu vou interceder. Então, diante desse convite, eu entendi que essa é a verdade que o Senhor quer para as nossas vidas hoje, que a igreja interceda. E lá no livro de Josué, no capítulo 5, no versículo 14, Jesus Cristo ele vai se apresentar de uma forma que para mim é muito linda. Aonde Josué está ali, ele olha para o alto e ele vê um homem com uma espada na mão e ele pergunta se ele é por nós, se ele
é contra nós, e ele fala que ele vem como o príncipe do exército do Senhor. Então Jesus Cristo, ele é o príncipe, ele é o comandante do exército do Senhor. E se o Senhor quer que a igreja se mobilize e se organize como um exército de intercessores, saiba que o nosso comandante vai ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Então vamos, já que é no tom de palestra, né, que eu não sei muito bem, mas vamos então falar do primeiro ponto que eu coloquei aqui, que é o que é intercessão e o que é interceder. Então a oração de intercessão, a gente sabe que na Bíblia fala sobre oração de súplicas, de petições, orações de ações de graças. A oração de intercessão é aquela que você faz em favor do outro. Então, quando você intercede, quer dizer que você está se colocando no lugar do outro, guerreando a causa dele, pleiteando por ele, tá? Como se fosse sua. Então, você entende que a situação não é sua, a causa não é sua, talvez não tenha nem nada a ver com você, mas o Senhor, ele te chama para você interceder, para você se colocar no lugar do outro e ir a quem você sabe que realmente pode mudar todas as circunstâncias e interceder, que é o Senhor, o nosso Deus. Então, o intercessor, ele acaba sendo um intermediário, né? Que ele está ali pedindo em favor do outro. Ele acaba sendo um guerreiro desse exército, que vai estar ali até que a situação seja modificada, até que a história se torne outra, até que a cura venha, até que haja um mover, até que algo aconteça, ou até que o Senhor simplesmente fala, não interceda mais. Mas até chegar esse momento, o intercessor, ele fica ali naquela posição, clamando ao Senhor. É como está lá em Isaías. O Senhor, ele ia colocar guardas de dia e de noite em cima dos muros. Então, esse sentinela é o intercessor. Então, a gente entendendo que a intercessão é quando você está orando, né, pela vida de uma outra pessoa. Nós vamos ver na palavra do Senhor exemplos de muitas pessoas que intercederam, né? A senhora lembra de alguém que intercedeu, pastora? Eu lembro assim do rei Josafá. Entendeu? Que quando os inimigos vieram, ele reuniu a congregação e começou a clamar ao Senhor. Então houve um momento ali de intercessão, de clamor, de pedir socorro ao Senhor. Foi quando o Senhor levantou um profeta, né? E o profeta liberou a palavra dizendo que Deus daria a vitória a Josafá. Josafá, ele reuniu o povo, homens, mulheres, crianças, proclamaram o jejum e entraram em oração na intercessão, porque a batalha estava ferrenha, assustadora. Então foi forte esse episódio, E Josafá, ele entendia que ele, com a própria força dele, ele não podia. Mas contra o braço forte do Senhor, quem é que vai contra? Quem é que vai poder impedir? Né? Foi aí que a gente ouve, né, a frase que nós proclamamos tanto, né? Nesta peleja não tereis que pelejar, porque o Senhor é que pelejará por nós. E é uma grande verdade, não é só na época de Josafá que isso aconteceu. Isso é para os nossos dias, porque o Senhor, ele não mudou. É por isso que eu entendo que o Senhor, ele quer mobilizar a igreja para a intercessão. Ele quer esse exército de intercessores aqui estabelecido hoje, 2021, ou não sei se você vai assistir essa live, sei lá, no futuro, mas é hoje, o dia chamado hoje, o Senhor quer a mim, quer a você, porque nós somos a igreja de Cristo. Então nós precisamos interceder. E nós temos Josafá, nós temos Abraão, nós temos Daniel, nós temos muitos homens, sabe, que oraram ao Senhor. E não oraram por eles, oraram pela nação, oraram pelo povo, oraram por uma causa. Então eles estavam ali intercedendo porque era em favor do outro. Mas assim,
palavra do Senhor, a gente vê que o nosso maior exemplo é Cristo, é Jesus Cristo. E aí, quando a gente vai ler o Evangelho de João, a gente vê João 17, um capítulo inteiro, o Senhor Jesus Cristo ali orando pelos discípulos, não só pelos discípulos, não foi uma intercessão limitada só para aquele momento, foi uma intercessão que chega até mesmo a nós hoje, porque ele falou assim, não ore só por esse, mas por todos aqueles que vão crer em mim. Então, é uma intercessão que é para a gente também. Eu sou alcançada por essa intercessão. Você que está aí do outro lado é alcançado também por essa intercessão. Nós somos frutos, né, de intercessão. Frutos, né, de uma intercessão. Olha só que maravilha. Sabendo que lá atrás alguém, né, intercedeu por nós, o próprio Jesus, e quantos outros também. Isso. Aleluia. É verdade mesmo, né? E por conta disso nós estamos aqui, né? E nós estamos alegres por conta desse ato de amor. Eu sempre falo, aqui de Diaconisa Simone, a gente está sempre conversando em outras pessoas, que a intercessão é um ato de amor, porque você vai se colocar na brecha em favor de outra pessoa. E Jesus Cristo, ele estava orando ao Pai por nós. Isso é motivo da gente ficar muito alegre. E aí, quando a gente lê, por exemplo, Isaías, abram aí Isaías rapidinho, Isaías 53, versículo 12, que a gente vai ver que Isaías profeticamente já falava, já mencionava Jesus como intercessor. Eu não vou entrar no contexto, mas olha o que está escrito. Isaías 53, no versículo 12. Por isso lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Aí olha só, porque ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Pelos transgressores intercedeu. Então, ou seja, Isaías já estava deslumbrando né, Jesus na intercessão. E é por isso que a gente vê Jesus em João 17, por isso que a gente vê Jesus em outros momentos intercedendo pela multidão, clamando ao Senhor pelo povo. Naquele momento mesmo da cruz, ele intercedeu, pediu ao Pai, não seja imputado a eles esse pecado, eles não sabem o que fazem. A gente vê Estevão fazendo isso. Então, Senhor Jesus Cristo é o nosso maior exemplo. Desde Isaías, a gente já vê Jesus assim, sabe? A gente já consegue olhar e ver assim, nossa, Jesus é um grande intercessor, e até os dias de hoje ele continua nesse ministério de intercessão. Quando a gente lê Romanos 8:34, lá está escrito que Jesus está à direita do Pai e que ele intercede por nós. Então, olha o que Jesus está fazendo hoje, porque ele já morreu, já ressuscitou, está à direita de Deus Pai, fazendo o quê? Intercedendo pela nossa vida, intercedendo pela sua igreja. Então, hoje Jesus intercede. Nessa hora, nesse momento, enquanto a gente está aqui, nesse tempo dessa live aqui, o Senhor Jesus Cristo, ele está intercedendo. E Hebreus também fala isso. Né? A gente vê lá o autor de Hebreus mencionando que o Senhor Jesus Cristo para sempre intercede por nós, para sempre, sabe? Não vou pedir você para abrir, mas você pode anotar aí, Hebreus 7, 24 ao 25. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Essa é a vida de Cristo. Essa é a vida de Cristo. Jesus Cristo veio para nos salvar, veio para nos resgatar, e nessa hora, nesse momento, enquanto nós estamos aqui, ele está
intercedendo, que Ele vive para sempre para interceder por nós. Nós carecemos da intercessão. Nós temos um inimigo que brama como um leão, está ao nosso derredor, só buscando só uma brecha, só uma oportunidade para ele vir tragar a nossa vida. E o Senhor Jesus Cristo está lá, clamando. E não é só Jesus, nós temos também o Espírito Santo, que habita dentro de nós, que faz morada, porque nós somos templo para Ele. E Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não dá nem para explicar a forma tão intensa da intercessão do Espírito Santo por nós. Porque é bem verdade que às vezes a gente não sabe como orar. A gente vê os discípulos pedindo isso a Jesus, me ensina a orar, porque Jesus ele tinha essa vida de oração, essa vida de comunhão com o Senhor, né? Só abrindo um parênteses aqui, que tem aquele momento da oração, que é aquele encontro que é você e Deus. Jesus tinha muito disso, saindo para orar, e indo orar, e vindo depois da oração. Então ele tinha muito esse momento. Mas existe aquele outro momento que é o da intercessão. É chegar diante do Senhor que pode todas as coisas e pedir que o Senhor venha intervir, venha mudar a história, venha mudar o curso. O Senhor, ele abriu o mar para o povo passar. Ele fez as águas recuarem do Jordão. Sabe? O que é impossível para o nosso Senhor. Então o Espírito Santo, ele geme por nós de uma forma muito intensa. Os discípulos pediram a Jesus, me ensina como orar, a como ter esse relacionamento, essa comunhão com o Pai. E o que eles mais viram o Senhor Jesus fazer? Interceder. Interceder. Então o Senhor, como nós somos cristãos, então nós temos que seguir os passos de Jesus. Nós temos o quê? Interceder. Esse é o ponto. Interceder. E aí a gente vai para um outro ponto, que é chamado a interceder. Porque às vezes você pode dizer, como eu ouço muitas vezes, eu não tenho um chamado para interceder, eu não sou intercessor, eu não sou da intercessão. Porém, eu digo para você que você pode não ter um ministério da intercessão, mas que o Senhor te chama a interceder. Porque se nós somos cristãos, nós precisamos seguir os passos de Jesus Cristo. Então, o mundo precisa ver a sua igreja como intercessores, como aqueles que sabem aonde ir, sabem a quem clamar, sabem a quem pedir ajuda, sabem a quem recorrer. Não só por ele, mas pelo outro. Porque Jesus Cristo, ele falou, o segundo maior mandamento, o segundo mandamento, que ele resumiu em 2. Olha, ama o teu próximo, como a ti mesmo. Assim como eu fico muito alegre, muito feliz que o Senhor Jesus intercede por mim, o Espírito Santo também, não há expressão de amor maior do que você orar pelo seu irmão. Você está amando ele como a si mesmo. Assim como eu quero que a diaconisa ore por mim, o Senhor, ele quer que também eu entre na brecha orando pela pastora. E assim deve caminhar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque eu entendo, senão o Senhor não estaria direcionando para a gente estar fazendo uma live sobre intercessão. Até porque a gente entende aquele princípio aonde Paulo recomenda para Timóteo, né? Primeira carta de Timóteo 2:1. Recomendo que antes de tudo, faça-se orações, intercessões, súplicas, clamores, ações de graça, por todos os outros. É uma recomendação que Paulo fez para Timóteo e o Senhor está falando conosco hoje, porque está na palavra de Deus, está ao nosso alcance, nós podemos abrir lá na primeira carta de Timóteo e ler, então é uma recomendação para a minha vida também, é uma recomendação para a igreja do Senhor Jesus. Olha, eu recomendo isso. Antes, antes de fazer todas as coisas aqui, no natural, no horizontal, vá no vertical, vá a Deus primeiramente, essa conexão, esse momento você e Deus, essa dependência que você precisa ter no Senhor, saber que Ele pode fazer todas as coisas. Então, antes de tudo, compreenda, interceda, ore, clame, peça ao Senhor, peça a direção de Deus, peça ao Senhor para intervir.
Antes de você agir na força do seu braço e achar que você pode fazer alguma coisa, vá quem realmente pode, que é o Senhor Jesus Cristo, é o nosso Deus, nós somos propriedade dele, ele nos ama, sabe? E há um versículo no Evangelho que esse eu não anotei, mas me veio aqui agora, que se um homem, sendo mau, sabe dar boas coisas ao seu filho, imagine Deus, o que mais não fará por nós, o que mais não fará por mim, pela sua vida, pela nossa casa, pelo nosso bairro, pelo nosso município, pela nossa nação, pelo nosso planeta, o que mais não fará o Senhor por nós. Mas quem precisa entrar nesse novo e vivo caminho, sabe, através de Jesus Cristo, é a igreja. É a igreja. A igreja é luz neste mundo. Luz para quê? Para iluminar, para poder trazer clareza, para que as pessoas orem e vejam assim, olha, eu sei, o caminho é Cristo. Eu tenho que ir para lá. Amém? Amém. Aleluia. Então, um outro ponto é entender essa verdade, chamado a interceder. Tá? Toda a igreja é chamada a interceder. Tá? Não aceito que ninguém mais venha falar para mim que, não, eu não tenho chamado para intercessão, eu não sou intercessor. Você pode não estar no ministério de intercessão, mas você é chamado por Deus para poder interceder, porque você já entendeu que você é um imitador de Cristo. Então você precisa seguir os passos do Senhor Jesus Cristo e caminhar como? Intercedendo, porque é assim que Jesus está fazendo, sabe? Tiago, ele vai falar em Tiago 5,16, ele dá uma orientação de intercessão, porque ele fala assim: orai-vos uns pelos outros. Se eu vou orar e não é por mim, é pelo outro, em favor do outro, eu estou fazendo o quê? Uma oração de intercessão. Uma oração. Essa recomendação é para hoje, gente. É para hoje. A igreja precisa acordar, se mobilizar para poder estar intercedendo, olhando para o que está orientando na palavra de Deus e obedecer. Nós não podemos ser só ouvintes, nós precisamos ser praticantes da palavra. Amém. Glória a Deus. Então, nós precisamos obedecer ao que está escrito na palavra de Deus. Obedecer. Nós precisamos entender essa verdade que o Senhor ele quer para nós hoje. Hoje, gente, é urgência, gente. Urgência. Né? Se vocês que for descendo, você está calor mesmo. Meu Deus, seja louvado, gente. Pastor, liberou um mistério aqui muito fresco. Deus seja louvado. É intercessão, gente. É intercessão. Oh, Jesus, obrigada, Senhor. Então, mas vamos ver então Samuel. Vamos ver Samuel, gente. Samuel, primeiro livro de Samuel 12. Primeiro livro de Samuel 12, capítulo 12. Primeiro livro de Samuel 12, versículo 23. Olha, 1 Samuel 12, primeiro livro de Samuel 12, versículo 23, só a primeira parte. Olha o entendimento desse chamado, sabe, para interceder que Samuel teve. 1 Samuel 12, 23. Samuel vai dizer assim: longe de mim esteja eu de pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Olha o entendimento de Samuel. Longe de mim que eu peque contra o Senhor. Então, eu acho que já ficou bem claro que se a igreja não compreender essa realidade, a igreja vai estar em pecado. A
a igreja vai estar pecando, e é pecando contra o Senhor, porque Deus deixou essa palavra registrada para a gente poder ler e entender. E a gente precisa fazer essa declaração com Samuel. Não, longe de mim, porque fica a pergunta para nós, depois de tudo que nós já ouvimos até agora, né? Qual vai ser a resposta da igreja em relação ao chamado? Qual vai ser a resposta? Será que a resposta da igreja vai ser sim, Senhor, eis-me aqui? Mesmo que a causa não seja a minha, mas como eu amo meu irmão, como eu amo a mim mesmo, eu vou interceder? Porque eu sou cristã, eu sou uma imitadora de Cristo, então eu vou interceder? Será que a resposta da igreja para os dias que nós estamos vivendo, qual vai ser? Qual vai ser? Qual é a resposta? Você que está aí, do outro lado, sentado, ouvindo, está aqui ligado nessa live. Qual é a resposta ao chamado de Deus, chamado a interceder, que o Senhor faz para você? Qual é a resposta? Não responde para mim, não. Responde para o Senhor. Responde para o Senhor. Será que você vai declarar como Samuel, longe de mim que eu peque contra o Senhor? Deixando de orar por eles? Deixando de orar pela minha casa? Deixando de orar pelo meu cônjuge? Deixando de orar pelos meus filhos? Deixando de orar pela minha parentela? Deixando de orar pelos meus vizinhos, pela minha rua? Longe de mim que eu pegue contra o Senhor, deixando de orar pelo meu bairro, pela minha cidade. Longe de mim que eu pegue contra o Senhor, deixando de orar por essa nação, pelas autoridades, pelos governantes. Será que a igreja, sabe, vai falar para o Senhor dessa forma? Longe de mim, Senhor, que eu pegue contra ti. Longe de mim. Então o Senhor ele está nos convidando, nos chamando para interceder. Então responda sim para mim. Fala, Senhor, eis-me aqui, o Senhor me conhece, o Senhor sabe das minhas limitações, das minhas falhas, né, Dionísio? O Senhor sabe como que eu sou por dentro, por fora, sabe que a vontade é correr, dizer não, o Senhor sabe de tudo, Pai. Mas eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Declare isso, porque o Senhor nos chama. Eu vivi essa realidade de 1 Samuel 12:23 dessa forma. Uma madrugada que eu orava ao Senhor. E eu orava ali ao Senhor, e depois da oração, o Senhor me deu essa palavra, me fazendo a pergunta: e aí? Vai deixar de orar por eles? Vai ficar só murmurando e reclamando? Ou vai interceder? Gente, que forte, né? Amor. Gente, Deus é tremendo. É desse jeito, porque o Senhor, Ele quer ajustar, sabe? Porque nós precisamos ser um corpo bem ajustado. Então Ele quer ajustar, Ele quer alinhar a igreja com os propósitos do reino, com os propósitos que estão no coração dele. Ele quer que a igreja interceda, que a igreja se mova, sabe? Eu ouvi uma frase assim, que a intercessão é tocando o céu e movendo a terra, porque você se posiciona no mundo espiritual para poder clamar, para poder interceder, para poder guerrear, e aí você começa com os seus olhos contemplar aqui na terra o Senhor movendo as coisas. É isso do Senhor. Isso é intercessão, sabe? É esse clamor, é esse amor. Grave isso, intercessão é um ato de amor. E como obedientes à palavra do Senhor, não peque, interceda. Né? E aí nós vamos ver um último ponto, né? Porque o tempo já está acabando, eu achei até que não ia dar o último ponto. Vamos ver então sobre o poder de uma igreja unida na oração. Unida na oração. E aí a gente vai ver um momento em Atos 12, o que Lucas relata ali, aquele episódio, versículo 1 ao 5. Olha o que Lucas deixa descrito aqui.
prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. E Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Aí olha o versículo 5. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. O que a igreja estava fazendo? Não era a igreja toda em si que estava, era Pedro. Lucas, ele relata que Pedro, e sabe o que Lucas deixa claro aqui? Não era só a esposa de Pedro, é a igreja. O versículo está muito claro aqui. A igreja intercedia, a igreja orava intensamente ao Senhor pela vida de Pedro, porque ele estava lá preso, e enquanto ele estava lá, a igreja estava reunida, se mobilizando em oração, porque a igreja entendia que ela não podia ir lá e soltar Pedro, mas ela sabia que o Senhor podia soltar. E depois a gente vai ver o episódio do anjo e Pedro assim é solto de uma maneira assim muito linda, né? Sobrenatural. Então, olha o que a igreja está fazendo. A igreja está orando. A igreja ela está intercedendo. E aí, então vamos para os nossos dias. Por que será que a gente não vê tantos mover de Deus, tantas coisas acontecendo? Será que é por falta da igreja não estar se reunindo para interceder? Para orar intensamente ao Senhor por alguém, por uma autoridade, pelos políticos, sabe, por uma situação financeira? Será que a igreja não tem que despertar para isso? Será que não é por isso então que o Senhor está nos dando essa oportunidade de estarmos aqui falando sobre intercessão, que é porque Ele quer que a gente olhe, sabe, o exemplo da igreja primitiva e volte a esse tempo, e volte então a se reunir para interceder, orar intensamente ao Senhor. Em Efésios 6,18 fala também sobre intercessão, perseverar em oração pelos santos. Você ora por si, mas interceda pelos outros, interceda pelo seu próximo. Interceda dentro da igreja, quando você estiver congregado, esteja ali em oração, intercedendo pelo fluir do louvor, porque é uma batalha, intercedendo pela palavra, pela pregação, porque a palavra do Senhor, ela liberta, ela santifica. Jesus falou, santificados na palavra, na verdade da palavra do Senhor, sabe, para que almas se convertam aqui. Então vamos nos unir, igreja, vamos nos unir em oração, orando sem cessar, em todo o tempo, de dia e de noite. É necessário, nos nossos dias, nós estarmos nessa posição. É um posicionamento, sabe? Porque primeiro é o entendimento. Você já entendeu o que é chamado para isso, sabe? Você que vai dar uma resposta sim ou não para o Senhor. Se a sua resposta for sim, agora precisa haver um posicionamento. Quando houver um momento da intercessão, venha interceder, venha orar, venha clamar ao Senhor, que tudo pode, sabe? E aí, a gente vai ver também um outro momento da igreja também unida em oração. Tá? Agora a gente vai retornar lá para Atos também, Atos 4. Atos 4. A gente vai ver também, gente, o livro de Atos é muito lindo, porque a gente vê a igreja, sabe como ela se movia, como o Senhor operava, como o Senhor agia. Atos 4, 31. Olha só. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo
e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Olha, um mover sobrenatural, não estava tendo terremoto, era um mover sobrenatural do Senhor quando a igreja está reunida em oração. Olha só, depois de orarem, tremeu o lugar, tremeu, não era terremoto, era o Senhor, sabe? O Senhor, a presença de Deus ali, aquele povo foi cheio, sabe? A palavra era pregada com ousadia, com intrepidez, sem barreiras. Mas depois do momento de oração, depois que a igreja estava ali reunida ali orando, sabe? E ali o lugar ele estremeceu com a presença do Senhor, a presença do Senhor. E eu quero terminar esse momento, não sei se ainda vai ter, não, até que o Senhor venha. E vou estar fazendo mais um momento de oração, de intercessão ao Senhor, porque é muito importante que essa palavra não seja roubada, mas que ela gere frutos e que esses frutos permaneçam, que a gente possa ver essa mobilização da igreja reunida, orando, a gente possa ver os homens, as mulheres, as crianças, sabe, se posicionando como intercessores, declarando como Samuel, que a gente possa ver as coisas sendo mudadas à nossa volta, pelo poder da oração, da intercessão, sabe, para que a gente não venha simplesmente abrir os nossos lábios para murmurar e reclamar e dizer, muitas das vezes até cair no erro e dizer, Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe mesmo, não acontece nada se o Senhor permitir, mas essa é a vontade soberana do Senhor. Então interceda, porque quando você interceder, você vai ter aquele momento com Deus, aquele encontro com o Senhor, porque você tem que orar sim, então você vai ter aquele encontro, e o Senhor vai te revelar, e quando o Senhor te revelar, você vai poder se posicionar num confronto em favor de alguém, porque você sabe o que o Senhor quer, você lê a palavra de Deus, sabe, que é um meio seguro de Deus falar conosco, e você vai ver, está escrito, o que está em Barreirão? Quando Paulo fala que nós não devemos lutar contra a carne e sangue, mas contra principados, potestades, sabe, dominadores das trevas, esse combate espiritual é depois daquele momento de encontro com o Senhor, de oração, aí você se posiciona, você vai orar pelo nome, sabe, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, Deus, aleluia, aleluia, Senhor. Você está no céu, apenas mais uma vez. Sim, Deus, só mais uma vez nós te pedimos, Pai, esses nossos dias, Senhor, o Senhor venha, meu Pai, venha, Senhor Deus, fazer aquilo que nós não podemos, Pai, mas nós reconhecemos que o Senhor pode, nós reconhecemos o teu poderio, Pai, pois tu és grande, tu és majestoso, tu não mudaste, Pai. Mostra para nós, Senhor Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a fazermos como Samuel, Senhor, e entender que nós precisamos nos posicionar e ver, Senhor Deus, nos nossos dias, o mover do Senhor, o teu agir, o agir do teu braço forte, Pai, da tua mão poderosa, Deus. Porque se o Senhor determinar, ninguém pode invalidar, Pai. Por isso, Senhor Deus, nesta hora, Pai, nós, Senhor Deus, pedimos que o Senhor venha, meu Pai, e ajuda-nos, Senhor, a viver essa verdade, Pai. Ajuda-nos, Pai, para que nós não venhamos pecar contra o Senhor, mas que nós sejamos uma igreja que se une em oração, que nós possamos clamar ao Senhor e suplicar, rogar ao Senhor antes de tudo, antes de qualquer coisa, Pai. Ó Deus, eu lhe peço, não nos
conhece, o Senhor sabe do nosso interior, sabe das nossas limitações, sabe que a nossa estrutura é pó, mas o Senhor é um Deus grande. E o Senhor, Pai, quer fazer, Deus, as tuas maravilhas através da nossa vida, como nós podemos ver no livro de Atos, o que o Senhor mesmo declara. O Senhor fazia maravilhas através da vida de Paulo, e no Senhor nós faremos proeza. Pai, que a igreja, Pai, a igreja venha entender, nos ajuda, Senhor, nos mostra, Senhor, Deus, este caminho, meu Pai. Ó Deus, que a intercessão não fique perdida no nosso meio, mas seja algo real, meu Pai. A intercessão, Pai, venha fazer parte do nosso momento de culto, assim como nós já temos a oração para iniciar, a oração para finalizar, nós temos a palavra sendo ministrada, nós temos o louvor, aonde o Senhor é entronizado. Nós te pedimos, Pai, que no nome de Jesus, nós viemos também ter esse momento da intercessão, da igreja se posicionar e clamar em favor do outro, por amor a Ti, Pai. Amando, Pai, o próximo, Senhor. Fazendo algo, meu Pai, deslizando os braços, levantando mão santa diante do Senhor, que pode todas as coisas, Pai. A Deus, que nós venhamos viver essa realidade, Pai. Como este louvor, Senhor, até que o Senhor venha, Pai. Que o Senhor venha e encontre a igreja orando, com fé, na certeza que o Senhor pode, Pai. Que o Senhor pode, porque não há impossível, não há coisa alguma difícil para o Senhor assim realizar, Pai. Então, até que o Senhor venha, Pai, que nós, Senhor Deus, sejamos vistos, Pai, neste mundo, no mundo espiritual, como intercessores, Pai. Aqueles que se colocam na brecha em favor do próximo, em favor da nação, em favor da cidade. Ó Deus, como nós vemos lá em Jeremias, o povo estava no cativeiro, o povo estava na Babilônia, mas o Senhor falou: olhe por essa cidade, olhe pela paz, porque se tiver paz, vocês também vão ter paz. Então que o povo venha entender e venha dizer sim a esse chamado, Pai. Que todo bloqueio, Pai, no nome de Jesus, venha cair por terra e a igreja venha se mover em intercessão. A igreja seja uma igreja que ora intensamente ao Senhor, Pai. Que nós venhamos ver a igreja primitiva e desejar para os nossos dias, pois o Teu Espírito já foi derramado sobre nós, a virtude do Senhor já está em nós, a autoridade já foi liberada, já foi soprada sobre a igreja, porque assim o Senhor Jesus fez. Então que nós possamos viver esta verdade, esta realidade, Pai, posicionados, alinhados, meu Pai, até que o Senhor venha, Pai. Enquanto nós aguardamos este grande dia, nós possamos estar intercedendo, Pai. Nós possamos estar clamando diante do Senhor. Nós possamos estar colocando a nossa boca no pó. Nós possamos estar, ó Deus, esperando no Senhor, meu Pai. Porque o Senhor é aquele que vem e que muda todas as coisas, Pai. Que seja assim, Senhor, para a glória do Teu nome, Pai. Muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pela Tua verdade, pelo Teu conhecimento, Pai. Obrigado por falar conosco, pela Tua presença aqui neste lugar, por essa oportunidade, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Né? Uma palavra assim abençoada. Diaconisa Dalsa, muito obrigada. Tá? Muito obrigada. Acrescentou muito. Creia nisso para essa live. Eu com certeza sei que vidas foram edificadas. E a pergunta é: tem intercessor aí? Sabe? O Espírito Santo tocou no seu coração, aí aonde você está. Porque como a diaconisa, ela citou aqui a passagem de Pedro, que estava na prisão, a igreja estava ali, estava reunida, estava intercedendo. Talvez ele não fosse estar ali reunido no templo, talvez num quarto, numa sala, em algum lugar, estava intercedendo por Pedro.
Pedro estava ali numa prisão por conta que estava falando de Jesus, divulgando o Evangelho, falando da salvação. Mas quantas pessoas hoje estão presas, né? Talvez não só numa prisão, cárcere, sabe? Mas presas com um sentimento que não é legal, no seu emocional, sabe? Preso dentro de lutas, preso por conta de uma enfermidade. Então, eu não sei qual é a prisão que talvez você do outro lado, né, esteja aí passando. Eu não sei o que está te aprisionando, mas sabe que há um povo, sabe, que tem se levantado em oração e que tem intercedido pela sua vida, tem intercedido pela nação, tem intercedido, né, por essas aflições que nós estamos passando hoje. Tem situações que é a vontade absoluta de Deus. Deus, sabe, não vai mudar, por mais que nós venhamos a interceder, venhamos a clamar e nos colocar da brecha, Deus ele não vai mudar porque é a vontade absoluta. Mas tem questões que também se trata da vontade permissiva de Deus. E se nós não colocarmos na brecha em oração e intercessão, na verdade, Deus ele pode, com a misericórdia dele, mudar, né, o curso da história, mudar todo o quadro. Eu lembro que Jó, enfermo, Jó havia perdido tudo. Mas lá no finalzinho do livro de Jó, a palavra de Deus vai dizer que Jó, ele intercedeu pelos seus amigos. Ainda enfermo, sem os bens, havia perdido tudo, né? E a palavra diz que enquanto Jó ele orava, ou seja, enquanto Jó ele intercedia pelos seus amigos, Deus ele mudava a sorte de Jó. Então vamos pensar nisso. Talvez você, né, pense assim, poxa, mas eu estou precisando ser curado, eu estou precisando, né, ser liberto, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo. Mas veja o caso de Jó. Se posicione, se torne um intercessor, se coloque na brecha. E tenha certeza que enquanto você estiver na brecha intercedendo, o Senhor Deus também ele vai agir em seu favor. Então, essa live é a live sobre intercessão. Nós teremos outras. Então, desde já comece a orar, a interceder pelas outras lives. Comece a interceder pela nossa nação, a interceder pelos que estão enfermos, a interceder pelas pessoas que estão sofrendo nesse mundo de tantos males. Comece a interceder, comece a orar, se coloque na brecha, se junte a nós, porque eu sei que Deus ele vai fazer muito mais, Ele tem muito mais para fazer, amém? Então que nós possamos ser usados como um canal do Senhor, né, para que o milagre ele venha acontecer na minha vida, na sua vida, na vida de todos aqueles que precisam, amém? Já vou Simone, já está alguma coisa? Fique à vontade. Não? Amém? Então vamos orar, né? Então vamos orar, já fez a oração? Em nome de Jesus? Então vamos orar em nome de Jesus. Amém. Deus querido, Deus amado, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esse momento tão precioso, Senhor Deus, porque podemos ouvir mais da Tua palavra, podemos sentir da Tua presença, Pai, que com essa palavra, Pai, cada lar, Senhor Deus, se torne um lar de intercessão, intercessores, Pai, que famílias, Pai, vão estar intercedendo, Senhor Deus, uns pelos outros, que venha, Senhor Deus, como nação, Senhor Deus, sermos como intercessores, Pai, em nome de Jesus.